Desde o início do mês, no dia 1º, que foi o nosso primeiro culto aqui, nós começamos a falar sobre uma mensagem que vem como tema intimidade com Deus. Às vezes a gente tem receios de ser repetitivo, e hoje o Senhor Jesus me fez entender que às vezes é necessário ser repetitivo. Às vezes é necessário você ser incisivo, às vezes é necessário você ser persistente naquela preciosidade que o Espírito Santo nos dá. E aí hoje nós estamos no 4º dia, falta domingo que vem, serão 5 domingos que nós vamos estar aqui na presença de Deus. Domingo que vem vamos falar de novo sobre a intimidade, mas eu não sei o que o Senhor vai abordar. Então hoje nós queremos fazer mais uma parte daquela nossa mensagem. E é incrível que se eu perguntar para muita gente aqui o que nós pregamos nos últimos 3 domingos, ainda vai ter gente que não vai saber falar. Não, pastor, é que o senhor não entende. Se o senhor começar a falar, aí vai voltando a memória, e sabe, vai realçando, você vai resgatando aquilo que você foi aprendendo. Isso é bom. Mas o melhor de tudo é você não ser apenas ouvinte, irmão. Não, preste atenção, não vale nada, não vale a pena, não serve para nada você vir aqui na igreja, ouvir a palavra, ou assistir a live, ouvir a palavra e continuar na mesma. É você que tem que tomar uma decisão. Espera aí, eu não posso ser meramente ouvinte. Eu tenho que ser praticante. Meu irmão, se uma palavra de Deus não mexe com você, não te constrange, não te coloca em uma situação de aperto, não te coloca em uma situação de constrangimento, meu irmão, fala para Deus fazer você reviver, porque você está morto. Porque a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos tira, sabe, do lugar de acomodação, nos tira do lugar de conforto e nos fortalece para fazer aquilo que nela está escrito. Deus não tem prazer apenas no que ouve, Deus tem prazer nos que praticam o Evangelho, nos que praticam a palavra de Deus. Amém, pessoal? E aí nesses últimos 4 domingos, os últimos 3 e hoje 4, nós estamos falando sobre a intimidade. Agora eu quero fazer uma pergunta. Será que eu pergunto para as pessoas? O que o senhor acha, obreiro? O senhor acha que eu pergunto para cada um? O senhor acha? Olha... Como diz a palavra, né? Aquilo que quereis que faça, fazei vós primeiro. Acho que o senhor vai ser o primeiro que eu vou perguntar. Não, pastor, essa não foi a minha intenção, pastor. Né? Eu quis colocar a igreja no aperto, não eu. Né? Eu lembro da época que o meu pastor, ele foi perguntar para as pessoas se eles sabiam o livro da Bíblia de cor. E eu confesso para você, irmão, que eu não sabia. Eu estava ali onde está o obreiro Pedro, mas eu estava mais próximo do altar aqui. E aí tinha vários obreiros, porque o salão era grande. E aí ele perguntou para o povo. Aí o povo meio que engasgou. Ele falou, vou perguntar para os obreiros. Irmão, ele perguntou para esse, não soube. Perguntou para aquele, não soube. Perguntou para aquele, não soube. E foi assim, ó. Aí de repente 1 ou 2 acertou. Foi perguntando. E eu aqui na parede aqui falava assim, Jesus, não deixa ele chegar em mim. Jesus, não deixa ele chegar em mim, Jesus. Eu não quero passar vergonha. Jesus, não deixa ele chegar em mim. Irmão, quando chegou no anterior a mim, ele falou, ele errou, ele comentou, entrou na palavra. Aí você fala assim, poxa pastor, Deus te deu um livramento? Não, Deus me deu um ensinamento. Porque naquela noite, naquele domingo, eu fui para casa, sentei na minha sala e não fui dormir até que eu aprendi os livros de cor da Bíblia. E aí eu fui todo ansioso no próximo culto, esperando ele falar. Até hoje ele nunca me perguntou. Mas foi Deus, uai. Deus me fez, Deus me ensinou. Irmão, eu não fui dormir enquanto não aprendi todos os livros da Bíblia. Enquanto eu não sabia de cor, eu não repousei os meus olhos, como diz o homem de Deus. Não dei descanso às minhas pálpebras. Então, será que eu pergunto para você, o que mudou na sua intimidade com Deus desde esses últimos 3 domingos? O que melhorou na sua intimidade com Deus? Porque nós aprendemos. Porque muitas pessoas falam de Deus, muitas pessoas conhecem supostamente a Deus, mas essas pessoas não têm intimidade com Deus. É muito fácil você saber o que é conhecer, o que é intimidade. Conhecer uma coisa, ter intimidade é outra. Por exemplo, você já ouviu, quer ver, você conhece Neymar? Sim ou não? Sim ou não? Ah, irmão, pelo amor de Deus, você não sabe quem é Neymar?
Quem que é Neymar, irmão? Aquele que joga a bola rolando, não é? Caindo e rolando. Conhece ou não conhece? Ou seja, conhecer é uma coisa, mas você tem intimidade com ele? Bem que a gente poderia ter, né? Ô Neymar, empresta aí uns reais aí, né? Então vamos lá, você conhece Neymar, sim ou não? Mas você não tem intimidade com ele. Tem muita gente que conhece a Deus. Olha para o pastor. Hoje o pastor vai ser bem incisivo, irmão. E se não quiser receber o nome ao vivo, olha nos olhos do pastor, esses olhos azuis que só um dia o céu há de levar. Tá certo? Então olha para o pastor. Se baixar a cabeça e ficar prestando atenção em outra coisa, se eu souber o nome, eu vou falar. Eu vou falar assim, ô dona... Agora esqueci o nome de todo mundo. Né? Ô dona Diomar, presta atenção. Eu vou falar, irmão, vocês não brincam comigo não, irmão. Hoje eu vim com a unção dobrada. Então preste atenção, vamos lá então. Então, aí ó, até esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando no início? Neymar. Então a gente conhece a mesma coisa. Tem pessoas que falam que conhecem a Deus, mas não têm intimidade com Deus. Olha para o pastor. O que mudou na sua intimidade com Deus de lá para cá? O que melhorou? O que foi acrescentado? O que você pode falar assim, poxa pastor, desde aquele dia, não pelo que eu ouvi, mas o que eu comecei a praticar. O que mudou na minha vida? O que mudou no meu espírito? O que mudou no meu coração? Porque muitos falam de Deus, muitos conhecem a Deus, mas não têm intimidade com Deus. Essa é a mais pura verdade. Quando você tem intimidade com alguém, o que acontece? Primeiro, você passa a saber o que ela gosta. Você passa a priorizar o que é de gosto daquela pessoa. Se você tem intimidade com Deus, como prioridade na sua vida, você fará coisas que agradam ao Senhor. Você vai fazer coisas que agradam a Deus. E posso falar uma coisa para você? Tudo o que você pretende agradar a Deus, não vai desagradar a você, mas vai aborrecer a sua carne. Porque você é uma coisa, a sua carne é outra. Lá no seu interior, você quer Jesus, você quer o Espírito Santo, você quer comunhão com Deus, você quer que a sua aliança se fortaleça com Jesus, mas a sua carne, ela quer fazer com que você faça tudo ao contrário. Você lá no seu coração fala assim, não, hoje eu tenho que ir na igreja, tenho que buscar Deus, eu tenho que parar com esse relaxo espiritual, com essa preguiça que o diabo trouxe sobre a minha vida, com a desculpa da pandemia, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que buscar Deus. Mas a sua carne fala, não, mas você pode assistir a live, é a mesma coisa. Você pode assistir a live, você vai estar se edificando da mesma maneira, a palavra vai estar sendo pregada da mesma forma, a carne ela vai se aborrecer. Ela vai detestar. Quando se trata de fazer e agradar, ou fazer o que Deus gosta, você lá no seu interior pode até agradar-se daquilo, mas a sua carne vai fazer de tudo para que você não faça conforme Deus quer. E ter intimidade com Deus é fazer o que agrada ao Senhor, é fazer o que agrada a Deus. Segundo, é passar tempo com ela. Se você não passar tempo com uma pessoa, você não tem como buscar intimidade com ela. Não tem, não pastor, mas se o senhor não mencionou o Neymar, mas eu posso ir na internet, pastor, e posso fazer uma pesquisa profunda, avançada sobre o Neymar. Eu vou saber quem é o pai, vou saber quem é a mãe, vou saber qual a idade, tipo sanguíneo, quantos jogos ele fez, como começou a história dele, quanto ele ganha hoje, qual o valor do patrimônio, quem que é o filho dele, quem que é as pessoas que ele se relacionou, e isso e aquilo, o que ele tem, o que ele compra, o que ele deixou de comprar, quais times ele já passou. Eu vou saber de tudo isso, tá? Você vai ter um conhecimento avançado daquela pessoa, mas não vai ter intimidade com ela. Eu posso vasculhar a Bíblia, eu posso pegar estudos bíblicos, eu posso ir para a internet, fazer as minhas pesquisas de maneira avançada. Eu vou apenas saber quem é Deus, mas eu ainda não vou ter intimidade com Deus, porque eu não passo tempo com Ele. E um dos itens mais importantes para desenvolver uma intimidade, uma afinidade entre nós e o Senhor, é passar tempo com Deus. Primeiro, você já sabe, na oração.
É gastar tempo com Deus na oração, irmão. Jesus nos deu esse exemplo, a gente já leu, não vou precisar passar. A Bíblia fala que Jesus, como costumava, foi para o Monte das Oliveiras e ali falava com Deus. E olha o que é mais interessante, sabe o que é mais bonito? A Bíblia fala que Jesus tinha ou não tinha intimidade com Deus, mas ele levava os seus discípulos também para ter. Se você não procura fazer com que todos da sua volta também tenham intimidade com Deus, irmão, você está fracassando na sua missão. A Bíblia fala que Jesus pegou os discípulos e disse: pessoal, agora é hora de falar com o Pai, vamos lá. Agora é o momento. Você quer irritar o diabo? Chama as pessoas para orar. Você quer irritar Satanás? Chame a sua família para orar. Você quer causar um ódio no coração do inferno? Então chame o povo para orar. Você quer fazer o inferno se levantar em ódio? Coloque o povo de Deus para orar. Coloque o povo de Deus para buscar. Porque a oração é um canal direto entre nós e o nosso Deus, de maneira que cria uma intimidade e uma afinidade entre Ele e nós. Gastamos tempos com muita coisa, irmão, mas pouco tempo com Deus. Passamos muito tempo com raiva, passamos muito tempo irados, passamos muito tempo revoltados, mas passamos poucos tempos descansando na presença de Deus. O salmista, no Salmo 23, você conhece muito bem, olha na tela por favor, olha o que ele nos ensina, diz assim, ó, versículo 1, o Senhor é o meu, e nada o quê? Quando ele fala que ele é o meu pastor e nada me faltará, ele vai entrar em ação. Então o que ele faz? Olha, diz o versículo 2, deitar me faz em verdes, e o que ele faz comigo? Guia-me mansamente a águas, e como resultado, a Bíblia fala que ele refrigera a minha alma. Não tem um bordão que começou uns meses atrás, dizendo assim, está nervoso, vai o quê? Então está nervoso, vai orar. Está com raiva? Vai orar. Está estressado? Vai orar. Está revoltado com a vida? Vai orar. Quer morrer? Vai orar. Porque tem gente que também pede a morte. Pede ou não pede? Sim ou não? Tem gente que pede, irmão. Então não importa qual seja o seu anseio, não interessa qual seja as suas aflições, vai a Deus, é Ele que te guia mansamente a águas tranquilas. Está com o seu coração agitado? Vou orar. Está com o seu coração cheio de ira? Vou orar. Está com o seu coração se sentindo só, solitário, depressivo? Porque tem gente que ama a depressão. Não se passa do que eu estou falando, porque tem pessoas que a depressão não quer nem pegar nela, mas ela está chamando, vem em mim. Faz de oprimido, para com isso. Você tem a vida toda para viver com Deus. Você tem a vida toda para desfrutar do melhor dessa terra. É Ele que vai te guiar mansamente a águas tranquilas. Então eu tenho que passar tempo com Deus através da oração. Não, pastor, é porque eu ando muito sozinha. Fala com Deus que você vai ver que essa solidão vai desaparecer. Sinto que ninguém se importa comigo. Fala com Deus e você vai ter o primeiro sinal de que Ele se importa com você, a ponto de ter pego o seu único filho e entregar por amor a você, mesmo sem a gente merecer. Gaste tempo com Deus na oração. Nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram isso. Nós tivemos o exemplo de nós tivemos o exemplo de Paulo, tivemos o exemplo de Samuel. A Bíblia fala que quando Saul ele cometeu um erro e ainda escondeu aquilo, a Bíblia fala que Samuel passou a noite inteira na presença de Deus, para que no outro dia ele pudesse dar uma resposta. Passou a noite inteira na presença de Deus, buscando. Quanto maior a sua demanda, quanto maior a sua luta, quanto maior o seu deserto, quanto maior as suas dificuldades, vai ser necessário maior comunhão com Deus através da... A luta da pessoa é do tamanho desse altar, mas ela faz uma oração do tamanho do piso. O deserto da pessoa é do tamanho do prédio, mas ela faz oração do tamanho de uma porta. Quanto maior a sua demanda, quanto maior a sua luta, quanto maior o seu deserto, mais será necessário que você passe tempo com quem? Através do quê?
E você já percebeu que quanto mais problemas nós temos, menos a gente ora? Você já percebeu quanto mais dissabor, quanto mais decepção, quanto mais frustração, quanto mais tristeza, quanto mais coisas negativas e ruins nos acontecem, menos temos vontade de orar. Menos temos vontade de orar. Não posso, eu tenho que envolver com Deus através da oração, eu tenho que pagar o meu preço. Além de Paulo, Samuel, também Daniel. A Bíblia fala que foi feito um decreto, aonde ele não poderia clamar a nenhum Deus a não ser o rei. E a Bíblia fala que, foi assim? É desse jeito? O que vai acontecer? Vai ter pena. Então tá bom, beleza. Ele foi, entrou no seu quarto e fez as suas orações como costumava. Preste atenção, olha o que Deus está falando no meu coração aqui, que naquele tempo, Daniel não orou somente pelo que ele já vinha orando. Ele também se colocou para orar por causa daquele decreto que foi feito naquele dia. Ele se pôs a orar pelo que ele já tinha costume de orar. Mas o maior incentivo dele naquele momento foi por causa do decreto. Espera aí, Deus, que negócio é isso? Eu não vou poder falar contigo? Eu não vou poder orar ao Senhor? Eu não vou poder buscar a Ti? E a Bíblia fala que foram lá e propositalmente pegaram ele fazendo o quê? Orando. Ele foi lançado na onde? Na cova dos? E os leões o comeu? Sabe por quê? Porque leão come o quê? Leão come o quê? Carne. E a oração te faz mais espiritual. Leão não come espírito. Quanto mais espiritual você for, menos o diabo terá acesso às suas emoções. Quanto mais espiritual você for, menos o diabo vai ter acesso às suas escolhas. Quanto mais espiritual você for, menos o diabo terá condições de tocar em você, nos seus e na sua vida. A oração te torna mais espiritual. A oração te faz ter mais intimidade. A oração faz com que você tenha essa afinidade com Deus, o nosso Criador. Então, se eu quero ter intimidade com Deus, preciso eu gastar tempo na oração. Mas também tem que gastar tempo no meditar da palavra de quem? De Deus. Olha o que diz o Salmo 1, versículo 2. Já vou direto nele. Salmo 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei e na sua lei medita de dia e de... Por que o Senhor disse isso? Por que o Senhor declarou isso? Porque a Bíblia fala que como resultado, seríamos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e os frutos vão aparecer, e tudo que a gente fizer, a gente prospera. Sua vida está amarrada? Então ore mais. Se os negócios estão trancados, então ore mais. Coisas que eram para ter saído, coisas que já eram para ter se concretizado, ainda estão emperradas. Ore mais, busque mais. Ainda não aconteceu aquela mudança, ainda o milagre não se manifestou, a obra de Deus não cessou, então eu preciso orar. Poxa, irmão, a gente sabe disso, mas a gente não faz. Aí é a hora que o casamento vai para o beleléu, o marido vai embora, é a hora que o filho entra para as drogas, é a hora que a filha se torna rebelde, é a hora que a vida financeira vai lá no chão, é a hora que a vida da pessoa se torna um tormento. E aí quando a pessoa fala assim, pastor, eu estou passando por isso, eu não estou tendo nem condições de orar, mas quando tinha não orava, quando tinha não fazia nada. Quando tinha condições, quando estava emocionalmente sadio, quando estava psicologicamente sadio, não orava. Então você tem que encontrar força em algum lugar agora, irmão. E essa força vem da palavra de quem? Eu tenho que encontrar força nela. Esse foi o conselho de Deus para Josué. A Bíblia fala, Moisés, meu servo, é morto. Agora é tua responsabilidade pegar todo esse povo e conduzi-los à terra que eu havia prometido. Mas deixo claro, Moisés, meu servo, é morto. Se você não desenvolver comigo, olha Deus falando para Josué, se você não desenvolver comigo uma intimidade,
como Moisés tinha, você vai fracassar na sua missão. Você vai fracassar na sua missão. Você vai fracassar na sua missão. Esquece Moisés. O que morreu, morreu, foi sepultado, acabou. Depois que morreu, pertence a mim. Não, às vezes você tem sido, nesses últimos dias, passado o tempo sofrendo por alguém que partiu. Esquece, não vai voltar. Quem partiu não volta. O máximo que pode acontecer é você ir para o plano que ela está. E dependendo como você está, meu irmão, e às vezes você pode ir para um lugar diferente do dela. Principalmente se o que partiu em Cristo. Está no seio de Abraão, aguardando o julgamento do grande trono branco. Agora, dependendo de como você está, se você partir, você vai para um lugar chamado Seol, que é conhecido como lugar de tormento, esperando a perdição final. A perdição final. Não, peraí, Deus, eu preciso tirar força agora de algum lugar. Porque quando eu estava bem, quando eu estava mentalmente sadio, quando eu estava psicologicamente sadio, eu não orava, eu não buscava, eu não fortaleci nossa intimidade, eu não procurava ter essa afinidade. Agora que o mundo desabou e me desequilibrou emocionalmente, psicologicamente, até fisicamente, porque às vezes algumas pessoas ficaram até doentes. Coração adoeceu, os olhos adoeceram, os nervos adoeceram, o rim adoeceu, o estômago adoeceu, a coluna adoeceu, tanta parte adoeceu. Agora que eu estou totalmente, completamente desestabilizado, agora eu preciso encontrar base. Eu preciso encontrar uma rocha, e é a palavra de Deus. Foi o conselho que Deus deu a Josué, e foi o conselho que Davi deu para o seu filho, em 1 Reis capítulo 2, versículo 1. Olha na tela, por favor. E aproximaram-se os dias da morte de quem, pessoal? Davi. E ele quem? Davi. Deu ordem a quem? A Salomão, seu filho, dizendo, primeira coisa, eu vou pelo caminho de toda, ou seja, já vou morrer. Ou seja, a morte é o destino final de todo mundo. Todo mundo vai passar por ela, não tem como. Não tem como. E aí ele diz assim, esforça-te, pois, e sê homem. Primeira coisa, não seja infantil. Sabe, a coisa mais triste no mundo espiritual é as pessoas que quererem lidar com as coisas espirituais de maneira infantil. Tem muita gente infantil, irmão. Como que mostra infantilidade? Instabilidade. Tem gente, irmão, que é atraído por tudo. Sabe, tem gente que onde houver um burburinho, onde houver uma luzinha, onde acontecer alguma coisa que é fora do comum, a pessoa está correndo atrás. E eu vou falar logo, irmão, cuidado com esse negócio de revelação. Cuidado. Eu estou sendo o seu pastor em te avisar. Mas se um dia o diabo te enganar com esse negócio, o dia que você me procurar, eu vou te dispensar. Pastor, o senhor não pode fazer? Posso. Porque a Bíblia fala, não, mas pastor, o senhor não pode. Porque a Bíblia fala que a ovelha, o pastor dá vida pelas suas. Mas quando você ouve todo mundo, mas não ouve a mim que sou o seu pastor, então você não é a minha ovelha. Você não é a minha ovelha. Porque a ovelha dá ouvidos à voz do seu. Para com isso. Toda revelação que a gente precisa está aqui, em 66 livros que estão contidos na Bíblia. Você não precisa, assim diz o Senhor, Deus está me mostrando, eu estou vendo, eu estou sentindo. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é do que está escrito. Agora Deus me fez lembrar que no pouco tempo que Jesus passou na terra, eu não vi Jesus dizendo assim diz o Senhor, eu estou sentindo no coração. Eu não vi Jesus fazendo isso. Tudo que eu vi Jesus fazendo foi, está. Agora, se você não lê, você não vai saber onde está. Se você não medita, você não vai saber onde está.
vai ser guiado por qualquer vento de engano, vai ser guiado por qualquer doutrina estranha, vai ser dirigido por qualquer tipo de heresia. Jesus disse: está escrito, meu filho, eu estou morrendo, você ainda tem muita coisa a fazer. Então preste atenção, seja homem, para de infantilidade. Ah, estou com dificuldade, não vou na igreja. Ah, estou com uma dor, não vou na igreja. Ah, estou com uma perda financeira, não vou devolver dízimo. Ah, estou com dificuldade, não posso pregar, porque eu tenho que pregar o que vivo. Uai, mas que negócio que é esse? Até onde eu sei, irmão, Deus não mandou pregar a minha vida, Deus mandou pregar a vida de Cristo, o Evangelho. Eu não tenho que chegar lá para o irmão Ivan, falar: só irmão Ivan, o senhor tem que se levantar, porque eu me levantei. Seu Ivan, o senhor tem que se levantar, porque Deus vai te prosperar, porque eu prosperei. Ô seu Ivan, o senhor tem que se acreditar que Deus vai te curar, porque eu fui curado. Eu não fui chamado para pregar a minha vida. Ele disse: ide por todo mundo e pregai acabou. Sai dessa caverna de adulão, sai desse esconderijo. Vou falar, posso falar? Posso falar? Sai de trás da covardia, do medo, e se põe a fazer o que Deus mandou fazer. Se coloque a fazer o que Deus mandou fazer. Seja homem, Salomão. Acabe com essas infantilidades. E aí ele diz mais, preste atenção. Volta para o texto. Esforça-te, pois, ser homem, 3. E guarda a observância do teu Deus, para andares nos seus e para guardar os seus. Continua, por favor. E os seus, como está escrito na lei de... Você já percebeu? Os estatutos é de Deus, os mandamentos é de Deus, os juízos são de Deus, tudo é de... Faça isso. Medita, observe, guarde, se respalde com ela, se fortaleça com ela, se capacite com ela, se revista com ela, porque só assim você será bem-sucedido naquilo que Deus está agora transferindo de mim para você. Eu quero ter intimidade com Deus, então eu tenho que gastar tempo com Deus em oração. Eu quero ter intimidade com Deus, então eu tenho que passar a parte da minha vida lendo a Bíblia. E não é difícil, irmão. Nós começamos a leitura de 1 ano. Pastor, só vai falar de novo? Vou. Nós começamos a leitura no dia 1º de janeiro. Hoje é dia 22 de agosto. Nós já estamos no livro de Jeremias. E para quem está lendo o livro de Jeremias, irmão, o cabelo está ficando em pé. O livro de Jeremias, irmão, mas está dando uma surra, até no mim, como diz o cuiabano. Até em mim. Pastor, o senhor tem coragem de falar? Tenho. Lá no comecinho, quando ele falou assim, os pastores não prosperam porque se embruteceram e não buscam mais ao Senhor. Aí eu virei para Deus e falei assim: Deus não sabe nem brincar. Falei: Deus, é isso mesmo, você está me ouvindo? Você está me escutando? Os pastores, ele falou de uma forma coletiva, mas eu não me excluí dele. Os pastores se embruteceram e não prosperam porque não buscam ao Senhor. Falei: então certo, Deus. Está certo, Deus. E você continua lendo. Qual é a sua desculpa para ter parado? Posso falar? Posso falar? É bom você falar pode, porque eu vou falar do mesmo jeito. Posso falar? Qual é a sua mentira para ter parado? Porque muita desculpa já é o quê?
clara, notória. Aí eu estava hoje e eu vi um novo plano de leitura, ler a Bíblia em 5 meses. E aí eu falei assim, é difícil, não é? 2 capítulos pela manhã, 2 capítulos ao meio-dia, 2 capítulos no final do dia e antes de dormir mais 2 capítulos. Em 5 meses você leu a Bíblia toda. Qual é a minha desculpa? Qual é a minha mentira? Para não ler, para não meditar. Um dia eu tive que falar duro com o irmão. Falei, irmão, você não está lendo a Bíblia não? Não, pastor, não deu para ler, eu estava com dor na perna. Eu falei, se seu zóio é na perna? Você lê com a perna? Até onde eu sei, a gente lê com o zóio, não com a perna. Não tem não, irmão. É melhor falar, pastor, falhei. É muito mais bonito do que dar uma desculpa sem pé e sem cabeça. É muito mais bonito. Medita, irmão. Sabe por que Deus está te falando isso hoje? Não está muito longe. Preste atenção, eu estou sendo profeta. Você não gosta de profeta? Eu estou sendo profeta agora. Sabe por que Deus está te falando isso? Porque Ele profetizou, Ele declarou que chegarão dias que haverá fome e haverá sede. Fome não de comida, sede não de bebida, mas da palavra de Deus. E eu não posso te garantir que você não vai estar nesse período de recessão espiritual. Eu não posso garantir que até lá Deus já te levou. Não posso te garantir. Não posso te garantir. Nós não sabemos dia nem a hora, mas as profecias têm que se cumprir. E vão se cumprir. Vamos deixar a quinta parte para domingo que vem. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.